Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos vocês vão produzir hoje respostas para as 6 primeiras questões que estão na apostila. A primeira questão da exploração do texto daquele poema narrativo é: nesse trecho do poema há duas cenas. Que elementos do texto permitem saber como elas se dividem? Ou seja, vocês vão dizer quando inicia a primeira cena, quando inicia a segunda cena. São duas cenas, vocês vão tentar descobrir pela escrita, pela forma de escrever, pela organização desse texto, como essas cenas se dividem. Simples, é só olhar a estrutura do texto, não necessariamente o conteúdo. 2. O protagonista se apresenta como Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Letra A. Ao se identificar dessa maneira detalhada, o protagonista se vê como um indivíduo. Por quê? Observe o texto que há tantas Marias, há tantos Zacarias, há tantos Severinos. Você acha que ele se vê como um indivíduo, como uma pessoa ou não? E por quê? Qual é o motivo disso? Ele se vê como um cidadão, como um indivíduo? Letra B. Releia este verso do poema. Mas isso ainda diz pouco. Por que o personagem faz essa afirmação, apesar de dar várias informações sobre quem é? Por que ele diz isso, que isso ainda diz pouco? O que você acha que ele quis dizer com isso? Como você responderia a essa questão? Letra C. A palavra sina, usada mais adiante em sua apresentação, pode ser entendida como destino, fatalidade a que está sujeito o ser humano. De acordo com o personagem, qual é a sina da vida dos Severinos? Qual é o destino da vida dos Severinos? O que espera? O que um Severino pode esperar da sua vida? Qual é o seu destino? Está no texto, simples também, não tem como explicar melhor. De que modo, ao final de sua apresentação, o protagonista se autodefine? Qual é a definição que ele faz dele mesmo no final da apresentação? Observem que nós temos duas partes. Um é um monólogo, em que ele se apresenta, ele fala sozinho. Imagine uma peça de teatro em que alguém esteja falando sozinho, monólogo. Na segunda cena, ele dialoga com mais dois companheiros que estão levando um defunto numa rede. Então, observem isso. Observem que no fim da primeira cena, no monólogo, quando ele está falando sozinho, ele faz uma definição de si mesmo, mais um finalzinho da sua apresentação. Como é que ele se autodefine? Como é que ele define a si mesmo no final da apresentação? Depois que ele fala que ele é Severino, que ele é filho de Maria, finado Zacarias, essas coisas todas. 3. Textos dramáticos em geral contêm uma história e, como tal, podem apresentar uma sequência semelhante à de um texto narrativo. Vocês viram nos contos que nós temos a situação inicial, o desenvolvimento, clímax, desfecho. O trecho lido contém essas partes? Explique. Você acha que o texto lido, esse trechinho que vocês leram, tem situação inicial, desenvolvimento, clímax, desfecho? Tem todas? Tem algumas? Não tem nenhuma? Pensem nisso. Relembrem lá dos contos, peguem as apostilas antigas e vejam a definição de situação inicial, de clímax, de desfecho. Vocês responderam várias questões nesse sentido. Aliás, vem respondendo desde o 6º ano. Nesse trecho do poema, as duas cenas se organizam de dois modos diferentes. Letra A. Como se apresentam os versos da primeira cena e que informações trazem? Como é que os versos são apresentados? Os versos, relembrando, é cada linha do poema. Cada linha do poema é um versinho. Cada bloquinho de versos é uma estrofe. Então, os versos, cada linha do poema, como é que
se apresentam esses versos na primeira cena, na primeira parte em que ele fala sozinho, e que informações esses versos trazem para o leitor. E letra B, que informações traz a segunda cena em forma de diálogo? E a segunda cena traz quais informações? Basicamente, na letra A e na letra B, vocês vão fazer um pequeno resumo das informações principais que cada uma das cenas traz. 5. Na primeira cena, Severino, já denominado retirante por um narrador, diz quem é e a que vai. Quem é ele e ele está fazendo o que ali? Letra A. No contexto do poema, o que significa ser um retirante? Se necessário, pesquise um dicionário. Mas pelo que o texto apresenta, pelo que o poema apresenta, o que significa ser retirante? O que é ser retirante? Como vocês definiriam a palavra retirante quando você observa tudo o que acontece com Severino? Releia este trecho. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida. Ao caracterizar o personagem, qual é o propósito do autor ao não lhe dar uma identificação individual? Observem lá em cima, no vocabulário, que pia refere-se à pia batismal. Quando a pessoa vai ser batizada, existe uma pia com água, na Igreja Católica seria uma água benta, e aqui, local onde se realiza o batismo. Então, outras religiões não vão ter, de repente, uma pia batismal, mas vai ter lá um lago, um rio, alguma coisa parecida. Quando a pessoa fala não tenho outro de pia, é o que eles chamam de nome de batismo, né? É o nome e o sobrenome da pessoa. Então, nessa aqui, vocês vão responder qual é o propósito do autor, o que o autor quis ao não identificar o Severino com nome e sobrenome. Ele não tem outro de pia, ele só tem o nome de Severino e ponto. O que vocês acham que o autor quis com isso, quis transmitir ao leitor com essa falta de informação da identificação pessoal desse moço? Letra C. Depois de ler esses versos, reflita. É possível perceber qual é a intenção do poeta ao criar o poema? Todo texto tem uma intenção, informar, divertir, etc. Para vocês, bem explicadinho, qual foi a intenção do poeta ao criar esse poema? O que ele quis transmitir, o que ele quis passar com a criação desse poema? Qual foi a intenção dele? Tudo tem que ter uma intenção. A última questão de hoje é a 6. De acordo com o trecho lido, a morte de Severino Lavrador, olha, Severino Lavrador é o que está na rede mortinho lá. Não o cara que está contando a história, obviamente que ele está vivo, né? Senão não daria para contar a história. Embora existam textos em que o defunto conta a história. Isso é possível na literatura, sem problema algum. De acordo com o trecho lido, a morte de Severino Lavrador foi uma morte severina. Letra minúscula, morte severina, letra maiúscula, o nome do personagem. E mais para frente nós vamos discutir isso de Severina maiúscula, Severino minúscula, aliás, e Severino com letra maiúscula. Lá na frente a gente discute isso. Letra A. Como ocorreu a morte do personagem? Essa morte severina do personagem do Severino Lavrador. Como ela aconteceu? Como ela ocorreu? Como foi essa morte? Está no texto. Letra B. De que forma o contexto ajudou você a chegar a essa resposta? O contexto do texto, o diálogo, ajudou você a chegar a essa resposta de que forma? Como você conseguiu descobrir a morte, como foi a morte desse personagem? E letra C,
Para os personagens, essa morte é um fato incomum? Para aquelas 3 pessoas que estão dialogando, as 2 pessoas que estão carregando a rede, o defunto numa rede. Para essas pessoas, essa morte é incomum? Ou ela é comum, ela é natural, ela acontece sempre naquela região? Justifique sua resposta. Então você vai dizer se essa morte é um fato incomum e vai justificar a sua resposta com elementos do texto. Ok? Essas são as questões para hoje. Outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar, vocês podem chamar no privado e perguntar, vocês podem perguntar no grupo também. Eu prefiro que seja no grupo, porque aí a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. Bom trabalho, não deixem acumular atividades e vamos realizar essas 6 hoje e na próxima segunda-feira nós faremos mais outras 5 ou 6 questões da apostila. Boa sorte, bom trabalho a todos e até breve.